dia 7 de julho de 1925, o ano que a gente não vai esquecer jamais. 2025? Eu estou ficando muito bem para uma mulher de 52. Pois é, Tá eu ótimo. também. Nossa, eu já morri e acordei de novo nesse pesadelo, né? Sim. Que a gente está vivendo. Então, nós estamos fazendo essa conversa com o Ederson, ajudando, e com a Dawn Fleming, que tem um nome assim, né, Dawn? Parece alguma coisa do 007, né? Eu sou espiã, na verdade. Tudo isso é só para entender as artes no Brasil. Tá aqui escondida, né? Dawn, então, vamos começar conversando como que você chegou na companhia, que foi de uma maneira bastante inusitada, né? Total. Se quiser contar um pouquinho como que foi isso. Sim, sim. E obrigada também pelo convite de fazer essa conversa, porque de parar para lembrar momentos, para ver os caminhos, eu acho muito gostoso. Então, obrigada também pelo convite. Sim, porque, na verdade, eu acho o mais engraçado do nossa conexão é a proximidade física que existia muito antes do que nosso conhecimento um do outro dos trabalhos. Porque somos vizinhos de nem 1 minuto de distância a pé e a gente não se conheceu, nunca passaram, não cruzaram, não conheceram nem rostos. Então, isso já é uma coisa muito estranha e interessante. E eu estava procurando, eu estava desenhando um projeto aqui onde eu queria trabalhar com companhias de teatro, dança, focado em mitos sobre água, e estava assim, buscando onde ir. E daí eu encontrei seu site, assim, yoga, aqui, artesãos. Eu vi, passei, eu liguei, conversei, é uma companhia? É uma companhia? Como? E daí eu olhei o seu site e achei os trabalhos lindos, eu liguei, posso fazer uma aula, mas também eu quero conversar com você sobre seu trabalho, porque eu acho que tem muito a ver com o que eu quero fazer. E daí fui fazer aquela primeira aula, e daí eu lembro muito bem também a nossa primeira conversa, quando eu entrei no estúdio, a primeira vez conhecendo você. E daí começamos a conversar sobre o seu trabalho, todo o repertório e tudo, e sobre a minha jornada para chegar no seu estúdio. E o engraçado também de tudo é que aquele projeto que iniciou a busca de querer encontrar, assim, foi. E uma outra coisa emergiu, assim, que era de encontrar algo juntos. E naquela época, uma pessoa tinha saído da companhia para voltar para um outro país. A Margarida. A Margarida, isso. E daí, uma outra pessoa tinha subido de ser, não é assistente, qual é a palavra quando você é um júnior? A gente chama de Estagiário. Isso. E meio que abriu esse espaço. Eu lembro muito bem você falando para mim, Dawn, mas eu não sei, assim, você é diretora da sua outra companhia lá na Inglaterra, você já fez, eu não sei se você vai se sentir bem entrando assim, mas vem nos conhecer. Eu falei, ok. E assim, pegou, mas faz um tempo agora. E o incrível dessa conexão física, proximidade física, e daí também com essas linguagens, descobrimos que tinha muito a ver com as linguagens que eu estava pesquisando antes, com o que vocês estavam pesquisando. E foi um momento de abrir. Muito feliz, né? Um encontro muito feliz, numa hora muito propícia. E para nós foi assim, era um descanso, né? Eu olhava e falava assim, ai, que bom, a Dawn, ela está ali, que legal, porque é assim, uma pessoa mais aplacada, não que você seja uma pessoa quieta, muito pelo contrário, né? Mas uma pessoa que sabe exatamente o que está fazendo e o que esperar, né? Como esperar as coisas acontecerem, né? Não tem uma
aflição colocada. Então, para mim, era um descanso. Olhar você ali era muito bom. Ah, que legal. Foi uma coincidência muito... Opa, acho que a Dom caiu. Foi uma coincidência muito interessante mesmo, a chegada da Dom, né? Porque a gente, aqui no estúdio, a gente está localizado na Santa Cecília já há mais de 15 anos, quase 18 anos, né? Que desde o estúdio. Mas acho que uns 19 anos. A inauguração do estúdio foi em 2001, né? Então, 19 anos que a gente se estabeleceu aqui nesse bairro e busca criar projetos e ações que se conecte com a vizinhança, né? E aí é muito interessante essa coincidência, né? De uma vizinha nossa estar interessada na nossa pesquisa e a gente nunca se cruzou nas ruas aqui do bairro e uma outra maneira de... Porque nunca tinha acontecido de uma pessoa entrar na companhia dessa forma, né? Sim. Que normalmente as pessoas ou fazem algum workshop comigo, normalmente é esse o caminho, né? Elas fazem algum workshop, daí elas passam para fazer um estágio, para ver se elas gostam, se é isso que elas querem, se a gente se adapta, e depois elas entram. Isso sempre depende de ter, como os apoios são sempre muito diminutos, né? Então, a gente precisa esperar essa oportunidade. A gente estava falando, né, antes da pequena queda aí da conexão, que é muito interessante esse nosso encontro aqui no bairro, né? Porque a companhia está instalada aqui na Santa Cecília desde 2001. Né? E a gente tem sempre essa preocupação da conexão com a vizinhança, com o bairro, ações que a gente fez na própria rua, na Santa Cecília, em escolas aqui perto. Então, essa preocupação com a vizinhança sempre foi uma coisa que tocou a companhia, né? E essa coincidência de você, a partir dessa relação de vizinhança, ter entrado no estúdio e até hoje está aqui com a gente. E outra coincidência é que o fato da Margarita, que era uma bailarina colombiana, ter voltado lá para a Colômbia e deixado aqui a companhia, né? Mas a gente se mantém conectados e tem um carinho super grande por ela. E aí entrou uma outra pessoa, uma outra bailarina, intérprete, que não é brasileira. Daí era legal você falar um pouquinho desse teu trajeto, né? Da tua origem e falar um pouco pra gente. A gente conhece, né? Mas pro público da companhia conhecer. Para quem não conhece, sim, essa questão da vizinhança, até depois de saber quem é a companhia e de ver as fotos dentro do estúdio das várias produções e intervenções também na rua, eu percebi que eu conhecia alguns dos trabalhos pela reputação, mas não eu pessoalmente, assim, não foi eu que as pessoas falam, aquela coisa da janela, eu falei, nossa, uau, é ele. E daí juntando as coisas, que também é gostoso de entender o porquê depois, mas seguir o instinto mesmo de acreditar que era para ser. Bom, então, assim, eu sou uma confusão, eu acho, cultural. Vocês já sabem que eu tenho esse nome de rua aqui, que é Dalila, porque meu nome já é difícil. Então, algumas pessoas ainda até hoje me conhecem como Dalila, porque é mais fácil pronunciar meu nome assim. Mas eu nasci em Londres, mas já meus pais não eram de Londres, meus pais são da Irlanda. Então, eu nasci assim, a caminho para essa mudança, para meus pais irem para outro país. Nasci em Londres e depois logo eu cresci no Canadá. Moramos uma parte nos Estados Unidos, mas muito pouco. A partir de 6 anos,
eu já fiquei na mesma casa, no mesmo lugar e cresci lá. Então, cresci com esse olhar já de ter uma mistura de culturas. E eu acho que até minha mãe falou uma vez, Dona, ela falou, faz sentido que você sempre quer ir para outro lugar, porque foi assim muitas gerações na sua família, mesmo dentro do contexto da Irlanda, mas people saindo do lugar para ir para outro, para descobrir outro. Então eu acho que é algo muito forte, pessoal, da minha natureza mesmo. Então, depois eu me formei em teatro mas antes de ir para a faculdade, eu peguei um ano, esse ano, eles chamam de gap year, que é aquela entre o colegial e a faculdade, e eu fui viajar por 9 meses na Europa. Eu fui conhecer muito mais teatro, muito mais exploração, assim mesmo, assim, das minhas curiosidades, mas eu tinha 18 anos, então eu fui sozinha, não tinha internet, não tinha celular, não tinha nada. Então, meus pais, 3 semanas passaram e daí eu colocava moedas para, eu tô bem, tô viva. Então, é um espírito de aventura, também desde muito jovem. E fiz teatro na parte leste do Canadá também, então mesmo assim, saí de onde eu cresci. E eu tive 2 professores lá, Michael Bawtry, era o nome de um, e outro chamava Colin Bernhardt. E o Colin e Michael, assim, tiveram uma faculdade muito pequena em Nova Scotia, mas eram pessoas iluminadas em termos de trajetória. Então, eu estava num lugar de muita beleza natural, aprendendo com pessoas que eram do mundo, não eram daquele local pequeno, eles eram do mundo, e estavam repassando acordando em nós esse desejo de expressar de formas diferentes. E uma professora de movimento. Então, eu fiz teatro, mas também tratamos toda a questão de desenvolvimento corporal. E ela também me provocando. Eu comecei a sentir que essa coisa entre teatro, entre circo, teatro físico, artes marciais, dança, era um lugar que eu queria explorar mais. Então, daí foi o início dessa caminhada, assim, expressando com o corpo, para contar histórias, para rever o mundo. Que legal. E alguns trabalhos que você fez, que você queira contar em teatro, em Londres ou em outro lugar? Sim, eu acho que é sempre... eu tive a chance assim, de ir uma vez para o festival em Edinburgh. Era um sonho de ir lá, porque aquele festival é muito reconhecido, é muito grande, tem muitas coisas acontecendo. E eu tive assim, o sonho de, eu quero um dia apresentar algo lá. E nunca fui convidada, ninguém falou, então vem com a gente. Então, Daí eu formei minha própria companhia, a gente estava ensaiando, fazendo apresentações em Londres, uma companhia de muitas pessoas, assim, trabalhando com uma linguagem de teatro físico e artes marciais, uma mescla. E a gente decidiu, eu acho que é agora. Eu acho que agora vamos levar essa peça, assim, como outra companhia também, que continua até hoje, que se chama Pants on Fire, com um artista que se chama Peter Bramley, que é o diretor daquela companhia. Que treinou com Jacques Lecoq em Paris, então essa linguagem também influenciava muito o nosso trabalho. E, bom, a gente levou essas 2 peças, a gente não tinha nada de grana, assim, pagamos nada, ninguém ganhava nada, e esse sonho de levar trabalho para esse festival no Edinburgh, eu falei, isso é um gasto, é muito gasto, você tem que imprimir um monte, então a gente ficava na rua, figurinos, assim, a gente tinha anjos nessa peça, era muito elaborado, muita coisa, assim, dando esses panfletes, assim, para pessoas andando, vem para nós, e a gente ficou exausto e tudo, mas passamos um tempo, assim, que você nunca pode comprar uma experiência dessa, formou, eu nunca voltei
foi a minha única experiência, foi muito positiva para me mostrar o quanto esforço é para você manter uma companhia, para você manter pessoas juntos, para você manter esse desejo de criar e ver um desenvolvimento com uma companhia, não só elenco, é diferente. E me mostrou, e foi... Eu tenho um sonho ainda também, é bom ter sonhos ainda. Eu tenho um sonho de fazer algo no palco. Tem um espaço em Londres que se chama The Barbican. The Barbican é um lugar incrível, cívico, de cultura, espaço, até tem apartamentos. É muito... não sei, uma joia. E tem um palco lá onde todo mundo já fez, assim, todos os greats já passaram por lá. E quando eu estou imaginando peças, quando eu estou criando coisas na minha cabeça, eu sempre, aquela dimensão daquele palco é a referência que vem. Eu falei, putz, eu estou achando que isso vai no palco do The Barbican, mas quem sabe um dia, sabe? Então eu deixo esse sonho. Você já falou várias vezes, né? Sim. Ao desnudar, poderia ir. Olha, essa peça para mim... Não é? Porque é muito real. E também eu não tenho muito controle sobre isso, porque vem essa dimensão de espaço que vem como, não sei, me chamando. Então, quem sabe um dia temos uma parceria com alguém lá. Quem sabe. Que bom, joga-se para o universo. Isso. E, Dom, como que você veio parar no Brasil? Também é uma questão. Para fechar essa porta. É o amor. É o amor. Olha, eu mudei postura para relembrar. Não, realmente, eu tive o grande prazer de conhecer um brasileiro em Paris. E sabe aquela coisa que você acha, eu passei um fim de semana em Paris e eu fui para um bar de jazz e vi um rapaz bonito e achei que ele era francês. E não, ele é brasileiro, agora somos casados e temos 2 filhos, eu moro aqui no Brasil. Mas era assim, muito de, gostei, sabe? Gostei. E depois de muito tempo, entre outros países, eu estava ainda morando em Londres, ele em Paris, depois outros países na Europa, ele falou, Dona, está na hora para eu voltar para o Brasil, e que tal você vem comigo? Falei, ok. E eu estava numa fase na minha vida também naquela época, porque eu falei, bom, eu acho que estou pronta para uma outra aventura. E também não tinha 20, sabe? Eu já estava, assim, numa boa idade e pensei, sim, vamos lá. Então, eu comecei a olhar o que seria uma vida no Brasil. Não falava nada de português, não tinha como morar aqui. Então, demorou para a gente se organizar e eu cheguei aqui. Ele falou para mim que eu acho que foi uma decisão muito, não sei, de visão mesmo. Ele falou, a partir da sua chegada, eu não vou falar com você em inglês. Então, você vai falar em inglês e vou responder em português. E você vai me perguntando, é isso que você falou? Sim, é isso. Então, já dentro de casa, criamos essa dinâmica de mescla de linguagem. E é bonito, porque a nossa relação começou em francês, porque naquela época o francês dele estava melhor do que o inglês, e meu francês era, assim, também estava ok, pelo menos para namorar, sabe? E depois ele mudou-se para morar em Londres e a relação mudou para existir em inglês, então já pulou. Eu falei, será que eu vou gostar? Mas é uma questão pessoal dessa nossa relação, mas eu acho que é um olhar que também transfere-se com muita facilidade para essa mescla de linguagens artísticas, que é uma vivência, não sei, desde muito cedo, é muito real, muito normal para mim, de ter essas misturas. E depois a terceira língua foi quando eu cheguei aqui. Então começamos tudo em português e desenvolveu relativamente rápido. Então por isso, já faz 10 anos.
E o Brasil hoje é um Brasil muito diferente do que o Brasil como estava o país naquela época, quando eu cheguei. Assim, o mundo estava olhando para o Brasil com outros olhos, o nosso entendimento e reconhecimento do que estava acontecendo aqui era muito diferente do que temos agora. Então, eu penso também, eu estou vivendo várias revoluções em várias direções aqui nesses 10 anos. Não foram 10 anos assim tranquilos, assim leves, assim, muito desafio, além de muita beleza também. Sim. Então, deixa eu te fazer uma pergunta, pegando esse gancho das linguagens e da língua em si. Tem um trabalho da companhia que você dança, mas ao mesmo tempo você na textura sonora desse espetáculo tem a sua voz, né? Quando a gente criou o Refúgio, a gente entrevistou algumas pessoas que não moram, não nasceram no Brasil, mas escolheram o país como seu destino, seu lugar de morada nesse momento, né? Então a gente te entrevistou. Como é essa relação de dançar, performar e ao mesmo tempo se ouvir? Então seu depoimento está ali no corpo e também na história, né? Você conta um pouco da tua história, né? As perguntas que a gente fez justamente sobre as raízes, né? Como você se sente longe das suas raízes, do que você sente saudades. Então esse espetáculo fala sobre o refúgio, sobre pessoas que não nasceram aqui, mas escolheram a cidade de São Paulo para fixar suas raízes. Então como é performar esse trabalho e como acontece essas camadas, né, da tua história, a passada e o teu corpo presente ali na cena, como você elabora isso artisticamente? Sim, que pergunta. A experiência de fazer esse trabalho, de fazer as apresentações desse, assim, me acolhe muito. Então, sempre quando surge uma apresentação desse trabalho especificamente, eu me sinto abraçado mesmo, porque eu não entendo tudo que os outros falam, porque também falam outras linguagens, assim, tem alguns trechos que vêm em português, mas tem muitas outras linguagens. Eu não entendo tudo que eles falam, mas pelo tom de voz, pela questão lírica, assim, também dos movimentos, nas palavras, você identifica com a fala do outro. E que as minhas falas chegam a um certo ponto na travessia, assim, né? Porque é sempre atravessando um espaço, chega um certo momento onde eu estou falando comigo mesmo, assim, a linha muito do passado físico que eu deixei naquele momento, tempo, espaço, assim, atravessando o espaço como intérprete, mas eu reconheço aquela jornada minha. Então, às vezes, eu não estou necessariamente contando minha história. Vem outras conexões com o espaço, conexões com pessoas que eu estou vivendo pela primeira vez no meu corpo, com as outras pessoas dentro da companhia. Mas sempre quando vem as minhas palavras, assim, Sim, eu estou vivendo tudo no mesmo tempo. É um privilégio também de me ouvir como se fosse um dom, não sei, de uma outra dimensão, um dom mais conectada, um dom mais calmo, um outro eu. E eu adoro. E daí passa também, porque a minha fala vem mais ou menos no meio. Assim, então, daí eu tenho aquela experiência que nunca é igual, e daí passa, e eu levo comigo não sei, um abraço meu mesmo, dentro e daí fica mais, não sei, menos específico indo para frente depois, assim, para completar de atravessar aquele espaço-tempo. Na apresentação mesmo. Que legal.
Legal. E, Dom, você também, desde que você está aqui com a gente, né, você também propicia muitas pontes. E engraçado que, até agora que eu falei pontes, né, teve uma conversa que nós tivemos que você falou sobre pontes, né? Você propicia muitas pontes entre a companhia e outras situações. Então, a gente conheceu o Paul, que é do projeto da Flowforms, através de você, que o Paul e a Will são pessoas maravilhosas, com um trabalho artístico fantástico. Depois, quando tem o Festival Visões Urbanas, o seu papel dentro do festival se tornou imprescindível pela desenvoltura que você tem no trato com os artistas, nessa questão de saber exatamente o que precisa fazer. E depois, finalmente, a gente foi dar aulas juntos em Washington, na Universidade George Washington. Então, a gente... Uma coisa que eu sempre tive esse sonho mesmo, né? Como que a gente juntas, porque por conta dessa tua disponibilidade, né? Eu acho até que com as crianças fica um pouco mais difícil, mas nunca impediram você de fazer nada, né? Então, assim, e além disso, você tem um trabalho com a água. Então, eu queria que você falasse um pouquinho como que esses trabalhos se unem com a companhia. Sim. E até tem mais pontes. É incrível. Você começa a entender que você está no lugar certo, porque essas coisas vão emergindo. Assim, você vai percebendo, tá abrindo, não tá sendo bloqueado, tá fluindo. E eu por muito tempo achava que esse trabalho que eu faço com produção cultural ou criação de outras formas de aprendizado ou expressão, que eu faço agora aqui no Brasil com o projeto de água que você falou. Eu sempre achava que eu precisava preservar um espaço de para poder manter a integridade daquilo e a minha parte. E eu não sei se é uma questão também de maturidade, de confiança, de abertura, alguma coisa, você anda com um pouquinho menos de medo de se expressar. Mas agora eu estou entendendo, na verdade, que tudo é a mesma coisa. Tudo é a mesma coisa. E o que eu gosto, esse ponto em comum é esse paixão mesmo para fazer essas conexões. Eu vejo que eu sou assim, a minha natureza é assim e vem naturalmente. E quando eu tenho assim a possibilidade de me juntar com outras pessoas que querem brincar também comigo, que querem experimentar, testar, eu fico mais feliz ainda. E daí as coisas começam a formar. Então, exatamente o que aconteceu com o Paul e Will aqui, eu conheci eles através do projeto da água. Daí o Paul é artista, ele é escultor, ele é pintor, a Will, pintor. Eles fazem esses trabalhos também internacionais, trazendo todos os seus talentos mesmo, direcionando naquela questão do Paul, em o que a água precisa, não o que ela pode fazer para nós, mas ele está lá criando essas esculturas que dão mais vida ainda para a água poder assim aumentar seu potencial. Que coisa linda, assim, é muito raro isso. Então, essas conexões fazendo tradução.
Sim, não, é único, é único. É uma outra coisa que eu percebi que eu gosto muito é de trabalhar com pessoas de idades diferentes. E desde que eu era muito mais jovem, também eu gostava de trabalhar com pessoas muito mais velhas, mas agora eu estou ficando mais naquela parte do daquela. E eu gosto muito dessa vitalidade. E no Brasil, tem muito mais disso naturalmente na estrutura social. Tem muito mais flexibilidade entre as gerações do que eu vejo em outros países. É muito menos rígido aqui. Então, eu não sei se é um conforto também cultural que tem com isso, mas... Então, são algumas maneiras que eu acho que esses pontes acontecem, que realmente prazer e de querer brincar. Aquele espaço de que tal, assim, que brilha muito no meu olho, no meu olhar. Espero que... Desculpa, pode falar. Não, eu ia falar que eu espero que isso fique assim, até assim, mais 47 anos ainda, sabe? Eu quero que isso não é algo... Porque eu vejo pessoas também falando dessa jornada com a idade, e até outra pessoa que tem essa ponte entre nós é o José Bueno, uma outra pessoa. Isso que eu ia falar, E ele assim, falou, não, está explorando esse potencial das pessoas entre 50 e 70, e é uma outra pessoa que brinca entre linguagens com muita facilidade e atrai pessoas, assim, para juntar então, uma outra pessoa. E eu acho que assim, o ano passado, 2019, nós passamos assim, conversando e planejando essa ida, né? Porque Sim. Tudo é muito difícil, né? Tudo muito incerto e a gente não se arrependeu em nenhum momento e foi muito bom, né? Foi muito... Faz muito sentido, né, o que a gente está fazendo. Sim. Posso puxar uma conversa aqui sobre essa experiência que a gente teve lá em Washington? Porque tanto eu como a Dom, a gente vivenciou ou vivencia os processos, né, como intérpretes, né? E naquela experiência a gente viveu outro papel, né? A gente remontou o espetáculo Estranhos Seres com alunos da GW University, né? Em Washington. Sim. E a gente estava num papel de observador, de cuidado mesmo daqueles alunos. Como foi para você, né, ter essa convivência com a Meida e poder observar tanto a Mirtes como a companhia? A gente estava numa outra perspectiva, né? Como foi essa experiência de estar lá e vivendo um processo artístico de uma outra forma, né? A gente estava atrás do palco, atrás do processo, né? Queria que você falasse um pouquinho como é que foi isso, esse outro lugar. De novo, assim, um lugar de muito prazer, de poder observar mais e entender melhor também onde ficamos como companhia, onde o trabalho, o repertório da companhia fica dentro de um contexto maior, não só do Brasil, não só de São Paulo, e de poder ver e facilitar também aquelas trocas para que sejam não só muito superficiais com linguagem básica, mas para poder realmente entrar na intenção da fala de você, Mirtes, e tentar traduzir de uma forma que eles sentiram a sua essência na sua fala. Virou, assim, foi, não sei, foi quase uma experiência paralela minha de entender realmente dentro da minha... Porque falamos muito, hein? Falamos bastante, porque tudo que foi falado
precisava de tradução, ou a pergunta veio. Então, coisas foram repetidas dentro de um espaço e um tempo muito curto, foram repetidas muitas vezes, e quando você, assim, ouvindo algo, é muito diferente do que falar. E daí, falar e repetir, traduzir, e você então, intensifica muito o seu entendimento do assunto. E naquela semana, não foi uma semana? Sim. Foi uma semana. De 9 dias. Foi, 9 dias. E de ver quanto esses jovens, assim, com corpos totalmente diferentes, com experiência da vida muito diferentes, entendemos qual é a realidade da maioria dos alunos, algumas exceções, mas de ver o quanto eles se abriram também para testar e tentar algo muito longe da sua realidade de formação, porque eles, no geral, passaram por uma formação muito, não sei, muito mais reta, assim, de várias formas de dança, assim, ou clássico, ou jazz, então, e dava para perceber isso. Mas o convite, a percepção da Meda de falar, não, isso, esse trabalho, até a decisão de quais trabalhos seriam melhor não colocados, porque não foi uma não foi que fomos lá com coreografia e falam, é assim, assiste este vídeo e faz assim. Foi realmente uma interpretação deles com o ritmo, o peso, o ar, tudo deles, mas ela teve esse insight, eu acho que também isso reflete, assim, como essas relações que vêm se desenvolvendo ao longo de tempo permitem um outro entendimento do trabalho, porque ela não é que ela veio aqui 3 vezes, já. A Meida participou de 3 edições do festival, e ela é uma artista que já tem 84 anos, mas uma vitalidade e uma potência que a gente ficou até cansado, né? Só a Dom dava conta, né, Dom? A gente saía para ir tomar um lanche e eu acabava de fechar a porta, quando eu olhava, vocês já estavam lá na esquina e eu não tinha nem começado a andar. E ela tem 84 anos. 84. Eu acho até a gente vai colocar, a gente está falando da Meida Winters, né? Sim. Como eles dizem nos Estados Unidos, ela é the legend, né? Ela é uma pessoa que já, quando ela era jovem, ela já era à frente, porque ela trabalhava com vídeos, enfim, né? Mas então, aí eu fiquei muito feliz porque, assim, o Ederson já está na companhia desde o começo, mas você estava com menos só tempo. Recente, sim. E teve que desdobrar a linguagem da companhia, né? Sim. Porque se você não entendesse, você não conseguiria fazer esse trabalho, porque você não foi lá para ser tradutora, sim. Né? Você foi lá para auxiliar, eram muitas pessoas. Sim. Então, esse hoje, né, mais do que nunca agora, a gente ficou sem se ver todo esse tempo, né, na pandemia. Sim. Mas você tem é engraçado como você propicia essas pontes, né? E quando não propicia, porque a gente já conhecia o Sensei Bueno, mas aí você também, e aí também tem a ver com água e com, né, a água também, a água como um elemento de ligação entre todas essas pessoas, a água como elemento artístico, né? E isso é muito, muito legal. E das peças que você fez, né, Dom? A Garça Canta com Tristeza foi uma peça também que você criou muitos elementos, né? Que a nossa mais recente criação e que você trouxe, você
ficou na confecção daquele boneco. Mas dos trabalhos que você fez, tem algum assim preferido, além da garça? Eu acho que você gosta bastante da garça, né? Eu gostei de estar lá desde o início da criação. A criação durou, assim, o processo, o tempo de criar foi extensivo e eu estava assim, adorando de estar de volta naquele ambiente de eu não sei para onde isso vai, não sei, surgiu, vamos ver, tentando, tirando, descartando, revendo, porque é uma experiência também como artista que você te dá, não sei se é todos, alguns assim gostam muito do fim, mas essa coisa do processo para mim é algo que me sustenta muito. E por causa de muitas coisas, duas delas que estão fazendo barulho agora, aquela parte da minha vida tinha diminuído muito, assim, porque eu estava assim com outros seres humanos assim, basicamente colados no meu corpo por vários anos. Então, de poder estar no estúdio, de poder estar longe, um minuto andando, não é? Mas dentro daquele ambiente de criação, eu estava assim, eu estou muito feliz naquele ambiente. Então, eu gosto muito, sim. E eu gosto, o que eu gosto de entender, e depois assim, também, porque foi o ano passado ou o ano anterior, 2018, ou quando fizemos milhões de apresentações, de milhões de peças, assim, foi fizemos 6 peças, foi ano passado, de ver também como elementos de assim, de onde veio aquele elemento, e de entender que nasceu num outro trabalho, e daí um elemento, pegou, essa é um privilégio também de entrar numa companhia que tem esse repertório, esse tempo de criação, e aos poucos começar a ter uma noção de onde e como surgiu muitos elementos que são assim, que fazem parte do ABC da companhia, sabe? Então essa de fazer aquelas 6 peças diferentes, ainda também criando algo novo, me deu esse duplo percepção. Percepção, porque os fragmentos e de como costurar esses fragmentos e que não tem regra tem que se manter assim, porque foi criado assim, e com todas as diferenças entre a dinâmica das pessoas que estão fazendo naquele momento. O trabalho da companhia realmente permite isso, demanda isso, que seja pessoal, que seja uma expressão autêntica sua. E esse meu entendimento do trabalho assim também foi concretizou-se em Washington, porque eu vi coisas que eu tive que aprender assim para entrar em cena em trabalhos que eu não conhecia, ensaiar para poder fazer. E depois eu vi em outros, assim, com esse olhar de fora. E eu percebi, não, realmente sustenta, assim, o conceito, a concepção e o desejo desse trabalho permite muita variedade, permite muita expressão pessoal, que eu acho que muda totalmente a experiência de quem está por dentro. Legal. Naya e Orlando, participação. Isso. Naya. Os juniors da companhia, sim. A nova geração. A nova geração. Até gravando, pega um pedaço, porque agora eu tô com um monte de figurino aqui, eles pegam coisas, colocam na cabeça, faz assim, realmente eu acho que tá alimentando a parte criativa da vida deles também. Sim. E tem uma outra coisa que eu ainda não... que você faz muito bem, que é contar histórias, né? Você é uma ótima contadora de histórias. E assim, mesmo na garça, eu tenho questões de... A peça já estava muito longa e
tive que tirar várias cenas suas, né? E eu ficava no maior conflito, porque são cenas muito boas, né? Como eu tirei do Ederson também, daí para a gente fazer uma Garça Canta. Quem sabe a gente faz a Garça Canta com alegria, né? Será? 2021 vai ser? Pós-pandemia. Pós-pandemia. Mas você contar histórias assim na sua potencialidade é uma coisa que eu espero que a gente ainda tenha essa oportunidade de ter numa peça, num trabalho, né? Você contando histórias, porque é muito divertido, né? Qualquer assunto mínimo, né? Vira uma grande história. Então, tomara que esse tempo chegue logo, né? Tomara. Obrigada também, muito gentil ouvir isso, porque na verdade é a falta de consciência, o autoconhecimento, assim, a autopercepção que permite, eu acho que isso que seja bom para você ouvir, sabe? Que eu sou simplesmente no meio de tudo contando como que era. E também eu acho que uma parte disso é também esse entre de linguagem, porque tem coisas que eu não entendo mesmo. Mais ainda, porque você tem fala muito criativa, sabe? Muita palavra. Eu não vou falar quais são, mas eu já aprendi alguns. Mas outros, eu volto em casa e falo, mas Paulo, o que é isso? Ele falou, foi quem que falou? Eu falei, foi a Mirtes. Ele falou, então tá, ok, vamos lá. Então já entende que tem um contexto também dessa... mas esse não entender... eu estou percebendo isso também com mais idade, que eu busco situações assim. Meu irmão até falou para mim, mas por que ele falou, acho que você dificulta um pouquinho a sua vida. Porque sempre indo para onde eu não tenho contatos, ou onde tenho base, onde tenho família, ou onde tenho até a linguagem. E eu acho que eu gosto da permissão que isso me dá de fazer qualquer pergunta, de errar, de se arriscar na boa, sem pretensão. Então, eu acho que isso entra um pouquinho nessa questão de contar histórias. Desculpa, eu te cortei. Você estava indo para fazer uma outra pergunta. Eu queria fazer uma pergunta pegando esse gancho do entre linguagens, né? E uma coisa que a companhia tem muito é o trabalho com objetos e o trabalho com, por exemplo, a roupa como objeto, né? A roupa como um elemento cênico muito importante na construção daquela imagem ou daquela narrativa. E no último espetáculo que a gente fez no palco, né, o ano passado, A Beleza Tem Três Mamilos, a Mirtes te deu o desafio daquele vestido imenso, né, que ele te coloca num lugar de... Você precisa entender o teu corpo com aquela nova dimensão, né, com uma cauda gigantesca e, enfim... Falando um pouco sobre essa coisa de usar o objeto como um prolongamento do corpo, como um protagonista da cena, e a roupa também como um segundo personagem, né? A roupa, além do teu corpo, é o teu corpo com aquela roupa. Sem aquela roupa não aconteceria a cena. Como foi esse desafio e essa percepção da linguagem da companhia com objetos e com figurinos? O que vem na minha cabeça agora é bom também relembrar o processo de conhecer o vestido, mas também de conhecer o potencial de cada um objeto e tem muitos objetos que essas mãos aqui seguraram ao longo desses anos agora na companhia. E é igual o que eu sinto com espaço dentro de sei lá, qualquer ambiente. Quando não tem móveis, quando não tem algo definindo aquele espaço, parece menor para mim. Eu acho que essa coisa de poder cortar as várias alturas, brincar com todo o potencial daquele espaço em todas as direções e dar forma para aquele espaço,
daí você entende o potencial daquele espaço. E isso que vem agora para te responder com essa pergunta de como que foi com aquele vestido, porque aquele vestido tem a possibilidade de estender no plano horizontal, no chão, tem também, assim, mais ou menos nessa altura, e também tem para poder fazer em cima do meu corpo, assim, é só falando do horizontal, nem os diagonais, nem todos os barulhos que o tecido faz, nem a intensidade, a contradição da intensidade do corpo embaixo, da leveza do tecido em cima. Então, toda aquela brincadeira e exploração foi uma confirmação que explorar aqueles espaços com algo além do corpo é o que define a expressão, é o potencial daquele espaço. Eu adoro. E de dar vida e brincar mesmo, brincar com objetos que aparentemente não têm alma, não têm que não tem vida, e ver como todo aquele treinamento também de sensibilidade do corpo, de entender que temos fluidos, que temos ar, que temos tudo isso dentro do nosso corpo e além, assim, pegar essa sensibilidade, esse awareness e colocar a mesma sensibilidade dentro de um objeto que é cotidiano, é uma extra expressão daquele treinamento, experiência minha só do meu corpo. E adoro isso. E de saber que também está... A gente faz a fonte, né, do Doho, Sim. que você também faz aula com os Roshi, e daí passar, né? Então, a gente tem essa clareza, né, que o Ederson Sim. fala, quando a gente passa do treinamento do Doho para uma situação que aparentemente nem a estética japonesa tem, mas o Doho está ali, né? Sim. E a acessibilidade também dessa brincadeira, ou esses elementos, porque eu falo brincadeira, mas é possível que pessoas vão entender algo que não estou querendo dizer. Para mim, a palavra significa algo de abertura e exploração positiva. Mas agora eu perdi o que eu ia falar. Putz. Desculpa. Está falando da questão da sensibilidade, do treinamento. Mas eu acho que... não, a acessibilidade. Lembrei agora. A acessibilidade disso, assim, porque eu que, assim, super jovem também, trabalhando com pessoas que fazem teatro muito, assim, de uma forma muito mais tradicional, clássica. Assim, super aprendizagem para mim também, porque percebemos o quanto todo aquele trabalho invisível que não chega no palco, que pode ser que são cenas descartadas, que são exercícios, que são treinamentos de como andar com aquela coisa que você não respira mais, tudo que depois de construir essa possibilidade de fazer essa interpretação, muitas coisas para quem está assistindo somem, não são perceptíveis de sentido óbvio, mas estão lá na acessibilidade que aquela pessoa tem para te entender e para se identificar. Então, essa possibilidade também com o objeto, que alguém lá sente algo, que acorda algo naquela pessoa através de um objeto, eu falo, uau, olha o quanto é possível de ter uma comunicação em outros níveis. Sim. E uma coisa também que foi assim muito impressionante de ver, né? Como você é disciplinada
nas questões de projetos, como você é incansável, né? Quando a gente convive mais com você, eu até fico pensando se isso é uma característica do brasileiro, mas eu acho que não, que eu vou falar bobagem se eu afirmar isso, né? Mas você ter uma disciplina mesmo, né? Talvez de já acordar, de estar lidando com vários projetos ao mesmo tempo, e você mantém aquilo tudo nos seus lugares e deixa o descanso para lá um pouquinho, vou adiar o descanso, vou comer alguma coisa, né, que eu acho que nós aqui, eu vou falar da gente, então, num determinado momento, por tantas dificuldades, eu acho que a gente perde um pouco o fôlego, né? Porque você não vê que tem respaldo, que você vai conseguir um pouco mais além. Então, você começa a achar que, sabe, eu posso deixar para depois, né? Porque também quem é que vai ver? Porque também, sabe? Então, assim, eu acho que isso é uma característica do Brasil, né? Porque existe um limite para você lutar pelas coisas, né? Se você luta durante muito tempo e aquilo ou avança muito pouco, né? Porque a companhia Artesãos do Corpo, ela tem um potencial e eu acho que isso está ficando muito visível nessas conversas que a gente está tendo com cada um. Cada um está podendo externar e falar sobre si e que riqueza que são essas pessoas. Sim. Elas não ficam aqui só fazendo um movimento, uma cena. Não, essas pessoas são riquíssimas em termos de vida, né? Sim. Então, assim, a companhia tem um potencial que foi construído há 20 anos, mas que ela é para explodir, para ir adiante, né? Quando a gente viaja para fora, a gente percebe o olhar das pessoas para o nosso trabalho e reconhecem isso, né? Sim. Então, eu fico torcendo para que você, vivendo no Brasil, não perca essa. Eu sei que é um custo físico e mental que você tem, né? E principalmente nesses mais de 100 dias que a gente está isolado. Sim. Eu sei que são os pais que mais têm o peso desse isolamento, porque com as crianças não é fácil, né? Então você ainda tem mais essa carga e está levando todos os projetos. E antes eu tinha um receio. Eu falava assim, Ederson, a Dol não vai aguentar o Brasil mais. Ela vai catar tudo e vai voltar para o Canadá. Não que eu não deixei de pensar isso. Eu acho que a situação do país está horrível, né? Mas eu já não tenho mais receio de que a gente se perca. Porque se você for, a gente vai estar junto, do mesmo jeito, né? A gente se encontra em algum lugar. E o que nós criamos nesse elo não se perde mais. Então, nós não estamos ensaiando, de alguma maneira, à distância, né? Então, se você desistir do Brasil, a gente não vai se perder. Não, não. E essa questão da disciplina ou do... Nem sei se eu usaria essa palavra. Possivelmente compromisso. É o que falamos, assim, alguns desses últimos ensaios virtuais, que é difícil encontrar tempo quieto para poder gravar uma cena sabendo que tem que ter uma qualidade de expressão que seja, assim, pelo menos o mínimo que para alguém ver, sabe? Vamos assim, no básico.
Mas até assim, hoje, mas fiquei até 1h30 fazendo, daí eu acordei tarde, assim, acordei cansado hoje. Mas o que eu percebo é que essa, mesmo sendo uma difícil em termos de tempo, não, mas às vezes até para acessar aquela liberdade de expressão que tem quando você está no estúdio, quando você está na rua, quando você está com outra condição do dia a dia, que eu acho que esse acúmulo de estar confinado também está mudando muito a expressão. Eu percebo nos corpos, assim, somos diferentes agora. Mas mesmo assim, dá um retorno, dá uma energia, um gás de... Mas tá lá ainda, vai buscar, vai buscando, vai explorando e joga lá e edição vai fazer milagres e ok, também ajuda a edição, mas isso, eu também tenho uma coisa, eu fiz meu aniversário a semana passada e desde não sei quando, porque como pessoa do teatro, de dança, de artes também, não é que eu só fiquei fazendo isso nesses últimos 27 anos da minha vida também. Eu sempre fazia outra coisa para poder pagar as contas e pagar o aluguel e comer, tudo. Então, sempre estava fazendo um turnê e depois trabalhando naquele lugar. E essa realidade de trabalhar assim, eu sempre gostava. Eu falei, nossa, mas quando vem meu aniversário, pelo menos se eu estou ensaiando algo, ou fazendo um tour, ou pesquisando algo, vai me mostrar que nesse novo ciclo eu continuo firme, eu estou no caminho certo, eu estou fazendo o que me dá muito prazer. E foi muito legal de ter um encontro mesmo no meu aniversário, mesmo que foi curto, e para compartilhar essas cenas, falar... Porque eu falei, mesmo em confinamento, assim, então é mais um ano que eu falo, tá indo, sabe? Até agora tá indo. Foram 5 aniversários da companhia em confinamento, né? Sim. Isso é muito maduro, né? Espero que seja poucos nos próximos meses, mas vamos ver. Que delícia de ficar conversando. É muito gostoso. Sim, está escurecendo lá fora. Não esgota, né, o assunto nunca. Poderíamos ficar mais ainda. Quem sabe a gente faz uma segunda rodada. O Ederson já deu uma sugestão de fazer uma com todo mundo junto. Sim, também seria interessante. Sim. Mas é isso. Muito legal, Tom. A gente gosta muito da sua companhia, de ter você junto, os seus esforços também para a companhia. A gente estamos juntos. Obrigada. It's me, thank you. It's my... Eu só achei que as crianças iam aparecer, não apareceram. Pois é. Não, é um milagre, eu não sei, deve estar comunicado algo no outro plane que entenderam. Eles assim, estão muito quietos, né? Foram atrás do Paulo, eu vi ele saindo agora, eu acho que ele está cuidando do lanche da tarde, então, sorte dele. Muito obrigada, Mirtes e Ederson, também. Um prazer. Ok, um beijo. Beijo, Dons. Até.